Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês alguns dos lançamentos de novembro. O ano já tá chegando no fim, mas as editoras ainda estão com tudo, trazendo vários títulos interessantes. E o primeiro que eu vou mencionar aqui é um dos que eu mais estou ansiosa ao longo desse ano, que é o Algum Dia. Finalmente a continuação de Todo Dia, do David Levitan. O Todo Dia, então, é a história contada pela perspectiva de A. Já no Outro Dia, a gente tem a perspectiva da Rhiannon. E agora, no Algum Dia, pelo que eu pude entender da sinopse, a gente vai ter a história contada pela perspectiva dos dois. E falando então dos acontecimentos após o fim dos dois livros. Outra continuação que tá chegando esse mês por aqui pela editora Rocco é Os Testamentos, da Margaret Atwood, que é a continuação do conto da Aya, romance que foi originalmente publicado em 1985, e Os Testamentos foi o grande vencedor do Book Prize agora em 2019. Outro livro que não é exatamente uma continuação, mas que faz parte de uma série, é Uma Surpresa na Primavera, que é o terceiro livro da série das irmãs Shakespeare, da Carrie Elkes. Na realidade, esse livro está sendo aqui no Brasil o terceiro volume, lá fora ele é o quarto e último, mas por questões contratuais a editora publicou esse volume antes do outro. Como cada um dos livros traz a história de uma irmã diferente, não faz assim tanta diferença a ordem que os livros são lançados, né? No máximo que a gente vai ter alguma informação ou outra lá no fundo sobre as outras irmãs. Nesse daqui a gente tem a história da irmã mais velha, que é uma advogada muito bem sucedida e que vai trabalhar para o herdeiro de uma propriedade lá na Escócia, que precisa do trabalho dela, então, para defender essa propriedade que ele recebeu de herança. Pela Galera Record está sendo publicado o YA As Três Partes de Grace, que vai trazer a história da Grace, uma garota que sempre soube que ela foi adotada, mas como ela foi criada como filha única, ela nunca teve interesse em ir atrás da família biológica dela, até que ela acaba engravidando e descobrindo que ela vai ter que dar a filha dela para adoção. Quando ela vai em busca, então, dos outros dois irmãos dela, a mais nova, ela também foi adotada, e pelo fato dela ser fisicamente diferente dos demais, ela sempre acabou se sentindo um pouco deslocada. Já o mais velho dos três é o único dos irmãos que nunca conseguiu ser adotado, e por conta disso ele tem muita dificuldade de se relacionar e expressar sentimentos. Também pela Galera Record está chegando mais um YA, mas agora nacional, que é O Amor Não É Óbvio, romance de estreia da Elaine Baeta, que vai trazer aqui uma protagonista de 17 anos que ela não tem lá muito interesse nas outras coisas que os demais jovens têm, e assim que o Cadu, o garoto mais popular da escola, fica solteiro, a melhor amiga dela começa a pilhar ela pra ela ter a chance de perder a virgindade dela com ele. Só que antes dela ir se interessar por ele, ela resolve descobrir por que ele terminou com a ex-namorada. E conforme ela for fazendo as pesquisas dela aí, o que ela vai acabar descobrindo é que, na verdade, ela tá muito mais interessada na ex do que nele. Outro romance LGBT sendo publicado esse mês, mas pela editora seguinte, é o Vermelho, Branco e Sangue Azul, que vai trazer um romance entre um filho da presidente dos Estados Unidos e o filho do príncipe do Reino Unido. Vale lembrar que esse aqui não é um livro jovem adulto. Um romance que eu tô doida pra fazer a leitura é Um Amor de Gato. Nesse livro, de certa forma, o grande protagonista da história é um gato, que é um animal de estimação de uma mulher que tá com seus 34 anos e depois de ter sofrido várias desilusões amorosas, ela resolveu que ela vai focar nela. Acontece que esse gato, ele tem o hábito de sair furtando as coisas dos outros. E quando ele conhece um homem ali da vizinhança, que também se desiludiu amorosamente e sofre a pressão dos amigos pra conhecer uma nova mulher, ele acha que esse homem estaria uma boa companhia pra dona dele, então ele vai furtar um objeto desse homem pra fazer com que ele e a mulher acabem se conhecendo. Indo aqui pra uma pegada mais histórica, tá chegando esse mês pela editora Intrínseca um novo romance da Jojo Moyes, que é Um Caminho pra Liberdade, que vai trazer a história de 4 mulheres vivendo durante os anos da depressão nos Estados Unidos. Essas 4 mulheres vão se reunir pra tomar conta da biblioteca da cidade e vão começar a levar os livros pros grupos mais necessitados. Só que essa cidade é uma cidade extremamente conservadora, a amizade entre elas, as coisas que elas estão lutando por ali vão acabar gerando conflitos naquela cidade, e elas mais do que tudo vão ter que lutar pelos próprios valores e por essa liberdade delas. O romance que vai mesclar passado e presente é A Sala das Borboletas, da Lucinda Riley, então os livros da autora normalmente são nesse estilo mesmo. E aqui a gente vai ter a história da Pose, que é uma mulher de 70 anos que ainda vive na casa da família dela, onde ela cresceu, só que essa casa tá completamente decadente e ela sabe que chegou a hora de vender, que é uma decisão que pra
pra ela não é fácil de tomar. No meio disso tudo, ela vai ter que conviver com os dois filhos dela, que são muito diferentes entre si, que estão passando por conflitos, e também com o primeiro amor da vida dela, que retornou depois de 50 anos tentando contar pra ela o que o fez abandoná-la 50 anos antes. Também nessa pegada histórica e mesclando passado e presente, a gente tem A Filha Esquecida, que vai retratar toda uma situação iniciada durante a Segunda Guerra Mundial. E também nesse cenário de Guerra Mundial, a gente tem A Rede de Alice, publicada pela editora Verus, que vai mesclar acontecimentos da Primeira com a Segunda Guerra Mundial. Pela editora Paus, a gente tem O Seduzido pelo Coração de uma Lady, que vai trazer a história de um tenente que volta da guerra e descobre que a esposa e o filho dele morreram. Ele acaba culpando o pai dele, que é um visconde, por conta desses acontecimentos, e vai recomeçar a vida dele trabalhando para um duque. Paralelamente, a gente tem a história de uma jovem que ela foi amiga de infância desse tenente e que sempre nutriu uma paixão muito grande por ele. E ela foi convocada a reencontrar esse amigo de infância dela para tentar fazer com que ele se reconcilie com o pai dele. Indo aqui pros thrillers, a gente tem O Homem Sussurro, publicado pela editora Record, que a gente vai ter a história de um homem que se muda com o filho dele para uma cidadezinha para recomeçar a vida depois da morte da esposa dele. Acontece que essa cidade para onde eles se mudaram, muitos anos antes foi acometida por um serial killer que matou 5 garotos. E esse serial killer ficou conhecido como o Homem Sussurro. Essa história toda não teria problema se um novo garotinho acaba desaparecendo depois que eles se mudam e o filho dele começa a ouvir sussurros pela janela. E por fim, a gente tem 2 relançamentos, um deles pela editora Arqueiro, que é o Se Eu Ficar, sucesso da Gayle Forman. Tá saindo agora então a edição comemorativa de 10 anos de lançamento do livro, e essa edição da Arqueiro vai trazer um conto extra. Eu sou apaixonada por esse livro e pela continuação, Pra Onde Ela Foi. Quando eu li o Se Eu Ficar, na realidade, eu não gostei tanto assim do livro, porque eu acho que pra mim acabou faltando uma carga emocional que eu esperava sentir com a leitura. Só que quando eu li o Pra Onde Ela Foi, eu entendi o porquê que a narrativa do Se Eu Ficar era do jeito que ela era, e eu acabei me apaixonando pelo livro depois que eu já tinha terminado de ler. Então eu gosto muito mesmo dessa duologia. E o outro livro tá chegando pela Penguin, selo da Companhia das Letras, que é o clássico do Charles Dickens, Uma Canção de Natal, que vai trazer a história do Scrooge, que basicamente configurou o Natal como a gente conhece. Conta pra mim aqui nos comentários quais desses lançamentos mais chamaram a atenção de vocês, que outros lançamentos desse mês que eu não mencionei vocês também ficaram curiosos pra ler. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, e seja muito bem-vindo. E me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo.